Boa noite a todos. Hoje é exatamente 21 de novembro de 2023. Estamos nós reunidos para estudarmos a obra Missionários da Luz. Nós vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão, que será proferida pela nossa querida Lourdes. Logo depois, a nossa querida Cecília irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Vamos orar? Dando continuidade a esses momentos maravilhosos, vamos serenar os nossos corações, que afinal de contas estar entre amigos é por demais emocionante. Então vamos serenar os nossos corações e vamos dizer assim ao nosso querido amigo Jesus: Mestre querido, continuamos te agradecendo por este convite que tu está sempre fazendo para nós. Senhor, mesmo dizendo sim, reconhecemos ainda a nossa pequenez, as nossas inquietudes, as nossas inseguranças. Por isso te pedimos que tu nos fortaleças, Senhor, para que nós possamos continuar no caminho reto. Te pedimos, Senhor, que tu possas nos ensinar a ser mais justo e misericordiosos. Temos tanto, Senhor, a mudar, a modificar as nossas vidas. Tu que oferece esse pão nosso espiritual, que nós possamos compreender melhor o estudo, as tuas orientações, que nós possamos compreender melhor, Senhor, o verdadeiro sentido de estarmos aqui. Por isso, queremos te agradecer por esses momentos, onde são partilhados para nós esse banquete espiritual. Senhor Jesus, permanece conosco, envolve todos os companheiros aqui presentes, a nossa querida amiga e irmã Conceição, com tanto carinho, tanta paciência, tem nos ajudado a compreender o verdadeiro sentido do estudo. Fica conosco, Mestre, porque queremos ficar contigo agora e sempre. Iluminai as nossas mentes, mas também os nossos corações. Assim seja. Boa noite. Boa noite. Nós estamos no capítulo 11 do livro Missionários da Luz e esse capítulo trabalha e explica a intercessão. Alexandre e André, Alexandre é o instrutor, e André encontraram Raul, que estavam procurando, mas Raul estava numa situação muito difícil, totalmente desmemoriado, debilitado, enfim, ele parecia mais um zumbi do que uma criatura. Então, a situação dele era tão difícil que Alexandre não se sentiu em condição de fazer um tratamento ou ajudá-lo mais diretamente. E levou para um hospital móvel, próximo à crosta. E então, lá ele ficou. Alexandre iniciou uns pequenos ajustes com uns passos magnéticos na região cerebral. Quando ele fez isso, Raul despertou aos gritos, chamando a mulher, chamando os filhos, pedindo socorro. E Alexandre disse: ele está em plena crise, não adianta, que nós não podemos trabalhar com ele agora de forma alguma, só daqui a 70 horas. E ele saiu com Alexandre, com o André, para fazer outras coisas. 4 dias depois eles voltam e encontram Raul choroso, tudo, mas disposto a contar a verdade dele. Que é uma verdade assim, muito triste, porque ele era amigo do primeiro marido de Esther, de Noé. Eles eram amigos de infância. Quando Noé estava na cidade, mandou buscar esse amigo e apresentou a noiva. De primeira, ele se apaixonou pela noiva do amigo. Isso, ele ficou atormentado e etc. Mas Noé casou com Esther, que era fiel a ele, e continuaram
numa vida de felicidade. Só que Raul não aceitou essa condição. E, muito incomodado com isso, arrumou um plano de eliminar Noé. Então, aos poucos, ele foi dando um veneno, aos poucos, doses pequenas, até que o organismo dele se adaptasse. E, num determinado momento, ele deu uma dose fatal que Noé faleceu e com a marca de suicídio, como se ele tivesse se suicidado. Raul consola a viúva, cuida da viúva, trata bem da viúva, termina se casando com a viúva e com ela tem mais 2 filhos, tem 2 filhos. Só que ele não consegue apagar da lembrança o crime que ele fez. E Noé, em todas as circunstâncias, se colocava diante dele, silencioso, fazendo com que ele vivesse num tormento incrível pelo crime que ele tinha cometido. Obrigada, querida Cecília. Então vamos lá, continuando aqui ouvindo a história do Raul. E a gente fica assim tão assustado um pouco da frieza e do perigo que ele coloca a própria vida dele. Ele acabou se matando. Mas, por exemplo, essa do veneno, se a gente voltar, olha só como ele foi. A gente diz ele, mas quem de nós não trazemos um Raul dentro de nós, né? Ele, Raul, olha o que ele fez. Voltando um pouquinho, na página 150. Passou a usar conhecido e terrível veneno em pequeninas doses, aumentando-as vagarosamente até habituar o organismo com quantidades que para outra pessoa seriam fulminantes. Ele, Raul, começou a usar o veneno pequeninas doses, ele usando nele, para quê? Para o organismo dele se habituar, para quando, na hora exata, que ele convidasse o amigo, a dosagem que ele ia pôr, tanto para ele quanto para o amigo. Mas no amigo fez um estrago muito maior, porque o amigo nunca tinha tido contato com aquele veneno. Não tem essa história, né? Você vai tomando um remédio, teu organismo vai o quê? Se tornando o quê? Resistente. A gente até diz, gente, não toma antibiótico por qualquer coisa, teu organismo vai ficar resistente, na hora que você precisar não tem. E ele fez isso, mas ele ainda assim estava colocando a vida dele, a saúde dele em risco. E aí na hora marcada que ele viu que o corpo já estava, convidou o esposo como era o nome dele? O noivo Noé. E aí serviu o vinho, só que o vinho estava com veneno. Ele não sentiu, mas em compensação para o outro foi o quê? Você que com quantidades que para outros seriam fulminantes. Olha que coisa sórdida mesmo, né? E lembra que até você vê que ele é uma pessoa, ele tem uma mente brilhante. Ele tem uma mente brilhante, só que ele está usando, não tem problema ter uma mente brilhante, mas ele está usando pro mal. Agora imagina quando essa mente brilhante foi direcionada para o bem. A mesma coisa foi com o suicídio dele. Ele armou de uma forma que até os policiais ficaram um pouco em dúvida no início. E ficou aquela dúvida, será que ele se matou ou será que realmente ele foi assassinado? Então você vê que ele tem uma mente criativa. Por isso que ele diz, atingindo o padrão de resistência, ele, o Raul, convidou o companheiro para um jantar e propinou-lhe, deu-lhe de beber o veneno odioso em vinho agradável que ele próprio, Raul, bebeu. Sem perigo algum. Ele já tinha tomado em doses menores, o organismo já estava o quê? Resistente. Para todo mundo, o vinho não tinha nada de Não mais. tinha nada. Ele tinha tomado. Ele tomou. Não serviu uma taça particular só para o Noé.
Noé, porém, desaparecera em poucas horas, passando por suicida. A apreciação geral. Então, não foi na hora que ele morreu, não, né? Em poucas horas depois. E acharam que ele cometeu o quê? Olha aqui. E aí ele diz, guardou ele, como diz nossa Cecília, para sempre o segredo. Vamos lá. No trabalho, na leitura, na mesa de refeições, na alcova conjugal, ou seja, no quarto conjugal, permanecia a vítima a contemplá-lo em silêncio. Então ele via Raul a contemplá-lo em silêncio. Aí você vai me perguntar, tia, por exemplo, até esse momento, vocês viram André Luiz falando da presença de Noé na casa? Pode observar. Ele não fala da presença espiritual de Noé. Mas o Raul fala que ele vê. Olha aqui, ele diz, olha. Permanecia a vítima a contemplá-lo em silêncio. O que é isso? A consciência. É o pior juiz. É a consciência culpada. É por isso que a gente fala, não é entre você e o outro, é entre você e Deus. O Raul, ele tem um débito com Deus, com a consciência, com a lei que está gravada dentro dele. E é a própria lei impondo a ele o castigo, o julgamento, apontando. Olha, aqui, olha, foi isso que tu fizeste. Então não precisa. Todo ser humano sabe o que é certo e o que é errado. Todo, qualquer um. Não precisa conhecer nenhuma doutrina para saber o que é certo e o que é errado, porque a lei está gravada dentro de cada um. É por isso, meus irmãos, que nós temos um alto índice de vícios. O vício, ele é uma fuga da própria consciência. Então, nós temos os vícios químicos, o vício alimentar, o vício do sexo. Tudo isso são fugas psicológicas para esquecer o que me cobra no meu mundo íntimo. A certa altura do destino, quis entregar-se à justiça do mundo, quis confessando o crime hediondo. O Raul quis assumir, ele quis ir se entregar. Entretanto, não se sentia com o direito de perturbar o coração da companheira, nem deveria encher de lodo o futuro dos filhinhos. Ele seria agora o quê? Um assassino. E os filhos, filho do assassino. A sociedade respeitava-o, acatando-lhe o ambiente doméstico. Companheiros distintos de trabalho prezavam-lhe a companhia. Como esclarecer a verdade em semelhantes contingências? Não obstante amar ternamente a esposa e os filhos, achava-se esgotado, ao fim de prolongada resistência espiritual. Receava a perturbação, o hospício, o aniquilamento, fugindo à confissão do crime, que cada dia se tornava mais iminente, mais próximo. A essa altura, a ideia do suicídio tomou vulto, tomou volume, tomou corpo em seu cérebro atormentado. Não resistiu por mais tempo. Esconderia o último ato do seu drama silencioso, como ocultara a primeira tragédia. Comprou um revólver e esperou. Certo dia, após o trabalho diário, absteve-se do caminho de volta ao lar e empunhou a arma contra o próprio coração, agindo cautelosamente para evitar as marcas digitais. Ele não queria também ser apontado como atingindo o alvo em um supremo esforço,
desfizera-se do revólver homicida e não teve a atenção voltada senão para o intraduzível padecimento do tórax estrangulado. Gente, depois dele dar o tiro, ele ainda fez um esforço para se libertar da arma. Então ele diz, atingindo o alvo em um supremo esforço, repetindo, desfizera-se do revólver homicida e não teve a atenção voltada senão para o intraduzível padecimento do tórax estrangulado. Dificilmente, como se os seus olhos permanecessem anuviados, sentiu que algumas pessoas tentavam socorrê-lo e, em seguida, verdadeira multidão de criaturas que ele não pôde ver arrebatavam do local de dor. Quem foram essas pessoas que tentaram socorrê-los? Aquele senhor que estava lá na casa do amigo, que ele falou para o Alexandre, que tentou ajudá-lo, mas não conseguiu, e que veio essa multidão. Que eram todos espíritos. São espíritos já desencarnados. Como é que é o nome deles? São os visitadores? Os visitadores, né? Então, a gente, mas vocês não puderam fazer nada para evitar. Nós tentamos tirá-lo do chão, né? E eram os espíritos, os visitadores, os trabalhadores do Cristo, tentando tirá-lo daquela poça de sangue, mas eles não conseguiram. Quem foi que conseguiu? A turma de espíritos perversos. E rapidinho pegaram ele e levaram. E ele diz aqui que ele identifica isso. Verdadeira multidão de criaturas, que eram quem? Esses espíritos perversos, que ele não pôde ver, arrebatavam do local de dor. Aí ele diz, desde então, um enfraquecimento geral tomara-o por completo, porque eles sugaram o quê? A energia, o fluido vital, que ele ainda tinha, entendeu? E esses espíritos sugaram. E quando suga, ele sente essa sensação de enfraquecimento total. É algo assim meio, né? Sentia-se presa de um sono pesado e angustioso, cheio de pesadelos cruéis. E, por fim, somente recuperar a consciência de si mesmo ali, naquele quarto modesto, depois de Alexandre restaurar-lhe as energias em prostração. Então não é nem ele mesmo contando, é o próprio André contando toda a história de Raul. Terminando a confissão longa e amargurosa, Raul tinha o peito opresso, apertado, e lágrimas pesadas a lhe lavarem o rosto. Comovidíssimo, não sabia, por minha vez, o que externar. Aquele drama oculto daria para impressionar corações de pedra. Alexandre, contudo, demonstrando a grandeza de suas elevadas experiências, mantinha respeitável serenidade e falou. O André, ele desesperado, acho que ela devia estar, meu Deus, expressando, e Alexandre ali, ó, acostumado a ouvir histórias dolorosas, né? Vamos ver. Nos maiores abismos, Raul, há sempre lugar para a esperança. Não se deixe dominar pela ideia de impossibilidade. Pense na renovação de sua oportunidade. Medite na grandeza de Deus. Transforme o remorso em propósito de regeneração. Eu me lembrei de Jesus conversando com Paulo, não te recalcitre contra os aguilhões, né? O que queres que eu faça? Levanta-te. Primeiro movimento. Olha que lindo. Nos maiores abismos, e quantos não estão mergulhados aí em verdadeiros abismos aqui na Terra, achando que não tem mais solução para nada, que o melhor realmente é desistir, que o melhor é a morte. Nos maiores abismos, Raul, há sempre lugar para a esperança. Quando a gente não vive mais com a esperança, aí acaba tudo, né? Então, no abismo tem esperança. Sempre, há sempre lugar para a esperança.
Não se deixe dominar pela ideia de impossibilidade. Não se deixe dominar pela ideia de impossibilidade. Nada vou conseguir, nada vai mudar, nada vai dar certo, isso nunca vai acabar. Não se deixe dominar pela ideia da impossibilidade. Pense na renovação de sua oportunidade. Medite na grandeza de Deus. Transforme o remorso em propósito de regeneração. Transforme o propósito em processo de regenerar. Não adianta ficar se chicoteando. Vamos recuperar, vamos renovar, vamos refazer. E é assim a vida da gente. Morrer vai resolver? Não, vai piorar. Morte não é solução. Ficar chorando dentro de casa vai resolver? Também não. Vai só piorar e não vai resolver nada. Então, na vida da gente, a gente tem que arregaçar as mangas e dizer, vamos para o trabalho, né, minha irmã? Vamos para o trabalho. O que é que eu tenho que fazer? Eu vou traçar, eu vou idealizar, eu vou programar e vou começar a ir para a vida. Porque primeiro que está na terra hoje é uma bênção divina. Porque a reencarnação aqui está muito difícil. Não é qualquer ser humano que volta para cá agora. Então a gente tem que se esforçar mesmo, senão a gente não volta mais não. Então, poxa, eu já estou aqui, eu vou aproveitar o máximo que eu puder. Vou cuidar do meu uniforme, para o meu uniforme durar bastante, para que eu possa aprender, para que eu possa crescer. Eu não posso perder tempo. E após ligeira pausa, enquanto o infeliz se debulhava em pranto, o mentor prosseguia. Em verdade, seus males de agora não podem desaparecer milagrosamente. Todos faremos a colheita compatível com a semeadura. Mas também nós, que hoje aprendemos alguma coisa, já passamos inúmeras vezes pela lição de recomeçar. Tenha calma e coragem. Tão lindo isso, sabe? Quando você se coloca a mão no ombro do outro e diz assim, eu já passei por isso. É como se dissesse assim, olha para mim, tem esperança. O que tu está passando eu já passei, hoje eu estou aqui ajudando. Então esse movimento do Alexandre é dando esperança para ele. E ele diz, olha, seus males de agora não podem desaparecer milagrosamente. Não tem como, ele está submetido a uma lei. A lei de causa e efeito. A própria consciência vem cobrando há tempos. Não é só depois da desencarnação, não. Bem antes. Ele já vivia no inferno. Todos faremos a colheita compatível com a semeadura. Plantou, colheu. Jesus, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Embainha tua espada, Pedro. Quando a gente pega lá Moisés, quando ele diz, que na verdade ele só replica, quando ele nos diz o quê? A lei de Talião. Olho por olho, dente por dente. É a lei da ação e reação. Não é você me fez, você também vai receber. Não, eu faço e eu já recebo da lei, que é o código de Hammurabi, que Moisés pegou também para ele. Então isso é muito antigo, todos nós estamos submetidos a essa lei. Então não tem como o Raul ficar tranquilo, legal, vamos aplicar um passo e você vai entrar numa harmonia. Não existe, gente, não é assim. Ele vai sofrer um pouquinho, mas nós também já passamos por isso várias vezes. Hoje a gente está aqui, está melhor. Em seguida, Alexandre passou a notificá-lo relativamente à causa de nosso interesse, explicando-lhe que o trabalho de auxílio fraterno fora iniciado por meio das orações da esposa carinhosa e desolada. Deu-lhe notícias dela, dos filhinhos e dos velhos tios.
Falou-nos das saudades de Esther e de sua ansiedade para vê-lo, ainda que fosse em ligeiro minuto, em ocasião de sono do veículo fixo. Olha, que legal. Tá vendo, gente? É sempre bom ter alguém orando por nós, viu? Ouvindo as derradeiras informações, o suicida pareceu reanimar-se vivamente e observou o suicida. Ai, não sou digno. Minha miséria acentuar-lhe-ia as dores. Porque o convite é que ele vai em sonho, né? Ele não se sente digno, não. O orientador, porém, afagando-lhe paternalmente a fronte, prometeu intervir e solucionar o problema. Retiramo-nos de novo e, percebendo-me a profunda admiração, Alexandre ponderou. No pequeno drama em observação, meu amigo, você pode calcular a extensão e a complexidade de nossas tarefas nos serviços intercessórios. Os nossos companheiros encarnados pedem-nos, por vezes, determinados trabalhos muito distantes do conhecimento das verdadeiras situações. Para a sociedade humana, Raul é uma vítima de sicários ocultos, quando é apenas vítima de si mesmo. Para a companheira, é o marido ideal, quando foi criminoso e suicida. E quantas verdades não estão aí, as escondidas na consciência de cada um? E tudo um dia vai ser o quê? No pequeno drama em observação, meu amigo, você pode calcular a extensão e a complexidade de nossas tarefas nos serviços intercessórios. Porque o primeiro pedido lá atrás foi: o meu esposo Raul se matou, ajude ele. Porque nem a senhorinha que estava acompanhando, que era a prima dela, Etelvina, nem a Etelvina sabia. Não é verdade? A Etelvina também não sabia. Ela disse: olha, ela está muito sofrida, o esposo dela desencarnou, ele foi assassinado e ela queria tanto poder encontrá-lo. Por isso é que ele diz, a complexidade de nossas tarefas nos serviços intercessórios. Então, olha quanto movimento foi. Primeiro foi aonde? Foi a casa. Chegou na casa, viu a situação dentro da casa, a quantidade de entidades que tinham lá, participando inclusive da refeição. Lembra disso? E o André já queria fazer. Não, André, não foi para isso que a gente veio. Vamos lá. Foco no que iremos fazer. Vamos atrás dos visitadores. Aí chega até os visitadores. Chega lá. Vocês viram assim, o suicídio? Não, não foi suicídio. Não foi suicídio? Não, não foi suicídio. Não foi homicídio. Foi suicídio. Foi suicídio? Aí vai. Isso tudo para dizer, gente, que os espíritos não têm bola mágica, bola de cristal. É necessário pesquisa, é necessário buscar. Por isso que nós temos que interceder. Então, Deus ajuda seus filhos através dos outros filhos. Então, orem por aqueles encarnados e desencarnados. Os nossos companheiros encarnados pedem-nos, por vezes, determinados trabalhos muito distante do conhecimento das verdadeiras situações. Por um acaso, a senhora Esther sabe que o Raul foi que matou o noivo dela, não é? Por um acaso ela sabe que, na verdade, ele não foi assassinado, mas ele cometeu suicídio? Tá vendo? Para a sociedade humana, Raul é uma vítima de sicários, ou seja, de assassinos ocultos. Quando ele é apenas vítima de si, para a companheira é o marido ideal. Quando, na verdade, ele foi um criminoso, ele matou o noivo dela. Compreendi as dificuldades morais em que nos achávamos para atender a petição que nos conduzira a semelhante serviço. As palavras do instrutor não evidenciavam outra coisa, entendendo assim
ousou André Luiz perguntar. Acredita esteja a irmã Esther preparada para o realismo de nossas conclusões? Alexandre, imagina, Esther está preparada para saber de tudo? Alexandre abanou a cabeça negativamente e redarguiu. Somente são dignos da verdade plena os que se encontrem plenamente libertados das paixões. Esther é profundamente bondosa, mas ainda não alcançou o próprio domínio. Não possui as emoções, antes é possuída por ela. Em vista disso, de modo algum, lhe poderíamos dar o conhecimento completo do assunto. Está preparada para a consolação, não para a verdade. Lindo, né, gente? E aí a gente pergunta, nós estamos prontos para a verdade? Entendeu? A Esther pode saber de tudo? Vamos só repetir. Somente são dignos da verdade plena os que se encontram plenamente libertados das paixões. Porque retornar ao mundo espiritual, a Esther iria saber de toda a história ou não, só se ela tivesse condição. Da mesma forma, você voltar para o plano espiritual, saber quem era tua mãe, quem era teu pai, quem eram teus irmãos, quem eram teus filhos, por que aquela vida é difícil. Então, às vezes, nós voltamos para o mundo espiritual e não temos, porque nos falta isso aqui, ó. Esther é profundamente bondosa, mas ainda não alcançou o próprio domínio. Não possui as emoções. Antes, são as emoções que a possuem. Então, o que acontece? Se eu estou feliz, eu sou a mais feliz de todas, eu sou a que mais faço barulho, eu sou mais... Não há um equilíbrio. Se de repente você me fez uma raiva, a emoção me toma e eu acabo... Meu Deus, eu posso até matar. Então eu não tenho o controle das emoções. São as emoções que me controlam, que me dizem quem eu devo ser. Vamos dar um exemplo. Trancaram o teu carro, bateu. Qual é a primeira emoção? Qual é a emoção que vem? Raiva. E aí você sai do carro, quem está te dominando? O bom senso ou a raiva? Entendeu o que é ser dominado pela emoção? E o que é um ser adulto? O adulto, ele direciona, porque quando a gente fala em ser bom, nós somos um feixe de emoções. A gente não vai deixar de sentir. A raiva vai dar. Bateu o teu carro, o primeiro sentimento é de raiva. Agora, o que me torna evangelizado? O que eu vou fazer dessa emoção? Eu não sou obrigada a sair xingando, gritando, berrando, não. Se eu fizer isso, aí eu sou dominada pela emoção chamada raiva. Agora, se eu consigo ali no carro, identifiquei, estou com raiva, chega a estar pulsando, respira fundo, chama Jesus para saber, para te ajudar a educar esse sentimento, essa emoção da raiva, para tudo. Agora, se eu saio do carro e continuo fazendo a mesma coisa do que eu fazia há 30 anos atrás, eu continuo sendo dominada pela emoção. Ficou claro isso? Então, eu sempre ainda no meu nível moral, eu vou sentir raiva, vou sentir medo, vou sentir vergonha, vou sentir insegurança. Tudo isso eu vou sentir, são emoções. Agora, o que eu vou fazer com ela? E eu tenho recursos, nós temos recursos. Se eu faço um estudo à luz da doutrina espírita, eu já tenho recursos que muita gente não tem lá fora, para eu educar essa emoção. Então, olha, somente são dignos da verdade plena os que se encontrem plenamente libertados das paixões. E às vezes a gente diz para a pessoa, me fale a verdade, me fale a verdade.
A pessoa fala, tu te mata ou mata. Não estava pronto para a verdade. E é esse bom senso que nós temos que ter. A verdade, ela não pode, não deve ser dita a todos. O que é mentira? Porque na obra Renúncia, Alcine mente para a mãe em relação às amigas que a mãe havia pedido que ela fosse lá pedir ajuda, e as amigas a maltrataram muito, e ela chegou em casa e disse, não mãe, ela não estava. E aí se questionou na época em grupo, mas poxa, ela é um espírito superior, ela é um espírito de Sírios, mentindo. E aí o próprio Emmanuel vem com a resposta no livro O Consolador, quando ele é questionado sobre a mentira. O que é a mentira e o que é a omissão? Mentira é, tu mente para te beneficiar, tu inventa uma história para te beneficiar, isso é mentira. Agora, tu contar uma história para proteger moralmente, evitar um drama maior, isso é omissão. Então, tudo na vida, meus irmãos, é avaliado a intenção. A intenção. Entende isso? Então, a gente tem que perguntar o que está por detrás de tudo isso. Qual é a intenção? E a outra coisa, tem coisa que não vai dar para falar. É melhor não fazer. Mas depois querer contar, é complicado. E ele diz, de modo algum lhe poderia nos dar o conhecimento completo do assunto. Está preparada para receber consolo, mas não para receber a verdade. A verdade ela vai perturbar. Então, o que eu vou te contar vai te trazer paz ou vai te trazer tormento? Tormento. Para que eu vou contar? A mesma coisa, quando eu soube na época o câncer do meu pai, o médico olhou para mim e disse assim, ele tem condições de saber? Eu disse, não. Se o senhor falar para o meu pai, ele morre amanhã. Então nós vamos tratá-lo, ia ser um tratamento paliativo, porque já estava avançado, mas nós não vamos falar. Então é essa maturidade que nós temos que ter. Eu não posso pegar a verdade para usar como chicote para ninguém. Eu tenho que saber com quem eu estou lidando, qual o nível, qual a condição emocional dessa criatura, para saber se dá para falar ou não dá para falar. Isso é bom senso, tá, gente? Então vai dizer, tia, eu estou vivendo assim, eu devo contar? Só você está na história, só você conhece a outra pessoa. Avalie minuciosamente o resultado da verdade que tu vais contar. Entende? As afirmativas do instrutor chocaram-me de certo modo. De que maneira omitiu os pormenores da tragédia? Não seria faltar à realidade? Olha aqui, a cabeça humana infantil. Alexandre já é adulto. Ele olha e enxerga lá na frente. André não, é o imediatista. E ele tem quase certeza que André está certo e que o Alexandre está errado. Por que processo confortar a esposa saudosa, ocultando-lhe o sentido verdadeiro dos acontecimentos? Alexandre, porém, compreendeu minhas indagações, observou. Com que direito perturbaríamos o coração de uma pobre viúva na crosta, a pretexto de sermos verdadeiros? Por que motivo tisnar a esperança tranquila de 3 crianças adoráveis, envenenando-lhes, talvez, o destino, tão só para nos exibirmos como campeões da realidade? Haverá mais alegria em mostrar a sombra do crime que em descobrir a fonte do conforto? André, meu irmão, a vida pede muito discernimento. Cada palavra tem sua ocasião, como cada revelação o seu tempo. Não podemos compreender um serviço de socorro com o esmagamento do suplicante. A oração de Esther não lhe poderia ser portadora de desalento. Por isso mesmo,
nem todos recebem, quando querem, a delegação de mais alto para os serviços de assistência. Só voltou a dizer, tá vendo, André, por que não é você que está sozinho? Tá vendo por que sou eu que estou aqui? Porque quando uma criatura pede, é como ele falou, você não tem noção que envolve, o que está por detrás de todo aquele pedido dela. Olha aqui, gente, o drama. E eu lendo isso aqui, eu me lembrei novamente de quem? De Alcione. Ela descobriu toda a trama da Suzana. Ela era filha do Davenport. A mãe dela estava morrendo na casinha, pobre. E o Davenport, o pai dela, e ela ficou em silêncio, porque ela pensou no escândalo que seria, inclusive, para a dona Suzana. E ela se portou como funcionária da casa, como uma empregada, e fazia o serviço dela de empregada. Mas é como ele diz, chegou uma hora que a verdade teve que vir à tona. Você ainda não leu Renúncia? Você não sabe o que está perdendo. Ainda defendeu, né, Suzana? Ela defendeu Suzana. É impressionante a maturidade e a evolução de Alcione. Ela é mandada pela emoção ou ela manda na emoção? Ela manda. Ela sentiu a surpresa, sentiu tristeza, tudo ela sentiu, mas ela soube administrar, né? Só para finalizar. Com que direito perturbaríamos o coração de uma pobre viúva na costa a pretexto de sermos verdadeiros? Vai dizer a verdade para quê? Para perturbar a pessoa? Por que motivo tisnar é manchar a esperança tranquila de 3 crianças adoráveis? Imagina as crianças. Meu pai cometeu suicídio e, na por cima, matou o noivo da minha mãe. Tão só para os exibirmos como campeões da realidade? Haverá mais alegria em mostrar a sombra do crime que em descobrir a fonte do conforto? Qual dos dois é melhor? André, meu irmão, a vida pede muito discernimento. Cada palavra tem sua ocasião, como cada revelação seu tempo. Pegar Alcione de novo. Se ela tivesse falado lá atrás, ela teria uma Suzana perversa. Quando ela falou, ela já teve uma Suzana renovada. E renovou justamente com a ação da Alcione dia a dia com Suzana. E ela foi conquistando aquele coração, endurecido e perverso. Então só o tempo. Não podemos compreender o serviço de socorro com o esmagamento do suplicante. Né? Ela pediu. Aí você vai, tá bom, pediu, tá pedido, não pode ficar arrependida. Aguenta aí. Raul é um suicida e ainda matou Noé. Pensou? É a mesma coisa quando você está em reunião mediúnica e vem aqueles espíritos para te trazer revelações bombásticas. Revelações que só vão te tirar a paz, o sossego. Que tipo de espírito é esse? Mais para André Luiz do que para Alexandre. Entendeste? Espírito nobre jamais irão te trazer qualquer informação que vai te trazer, vai te tirar da paz e do sossego. Por isso mesmo, nem todos recebem, quando querem, a função de mais alto para o serviço de assistência. Por isso, André, é tão selecionado. Não dá para ser qualquer um trabalhador. Foi bom, gente? Muitas lições? Quantas lições? Hoje, quando você pensa, eu tenho mais aqui falar a verdade. Aí tu morde a ponta da língua, repensa bastante. Veja o resultado de que tudo... Imagina você, pegar um exemplo novamente de um casal, você viu aqui o esposo ou a esposa infiel, aí você vai, pega o telefone, liga para o esposo e diz, olha, eu acabei de ver fulano assim, 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 vem aqui que você vai ver. A criatura de onde sai, num estado de loucura, podendo sofrer um acidente, pode vir armado e ali, olha o que você arrumou. Então, bom senso não faz mal a ninguém. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página.
dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? É o pior juiz, é a consciência culpada. É por isso que a gente fala, não é entre você e o outro, é entre você e Deus. Transforme o propósito em processo de regenerar. Não adianta ficar se chicoteando. Vamos recuperar, vamos renovar, vamos refazer. E é assim a vida da gente. Morrer vai resolver? Não, vai piorar. Isso tudo para dizer, gente, que os espíritos não têm bola mágica, bola de cristal. É necessário pesquisa, é necessário buscar. Por isso que nós temos que interceder. Então, Deus ajuda seus filhos através dos outros filhos. Então, orem por aqueles encarnados e desencarnados. Então, eu sempre ainda, no meu nível moral, eu vou sentir raiva, vou sentir medo, vou sentir vergonha, vou sentir insegurança. Tudo isso é eu vou sentir, são emoções. Agora, o que eu vou fazer com ela? E eu tenho recursos, nós temos recursos. Se eu faço um estudo à luz da doutrina espírita, eu já tenho recursos que muita gente não tem lá fora, para eu educar essa emoção. Então, tudo na vida, meus irmãos, é avaliado a intenção. Então, é essa maturidade que nós temos que ter. Eu não posso pegar a verdade para usar como chicote para ninguém. Eu tenho que saber com quem eu estou lidando, qual o nível, qual a condição emocional dessa criatura, para saber se dá para falar ou não dá para falar. Isso é bom senso, tá, gente? Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então nós vamos encerrar, vamos ouvir a música da nossa querida Alzaneide, ela vai cantar pra gente, logo depois nosso irmão Augusto irá fazer a prece de gratidão. Eu tenho um amigo sincero, que eu tanto venero, com quem tanto me dou. É meu professor, meu parceiro, meu bom companheiro, e muito me ajudou. Me ensina a ser caridoso, a não ser orgulhoso e a orar sempre a Deus. E quando eu tenho um dilema, resolvo o problema com os conselhos seus. E quando eu tenho um dilema, resolvo o problema com os conselhos seus. Evangelho de luz,
Evangelho, perdão, Evangelho, Jesus, és a minha salvação. Evangelho de luz, Evangelho, perdão, Evangelho, Jesus, és a minha salvação. E quando a angústia revolta, eu não acho a porta, não vejo a solução. É Ele o amigo adorado, que está sempre a meu lado e me traz a consolação. Se choro ou preciso socorro, a Ele recorro e por feliz me dou. Ele é o Evangelho novo, é a mensagem que ao povo o Cristo deixou. Ele é o Evangelho novo, é a mensagem que ao povo o Cristo deixou. Evangelho de luz, Evangelho, perdão, Evangelho, Jesus, és a minha salvação. Evangelho de luz, Evangelho, perdão, Evangelho, Jesus, és a minha salvação. E assim, amado Mestre Jesus, depois de todos esses ensinamentos, que possamos, através da Tua ajuda e da espiritualidade amiga, buscar a educar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, como nossas ações e palavras, para que possamos não nos arrepender mais tarde e assim continuarmos, Mestre amigo Jesus, nesse aprendizado que é buscar a exercitar o amor. Amor esse que Tu nos oferece todos os dias, cuidando-nos, nos orientando e, acima de tudo, nos protegendo. Que possamos, Mestre amigo Jesus, com todo esse exemplo que Tu nos dás, buscarmos, Mestre amigo, fazer a nossa parte, que é também exercitar esse amor que já construímos em nosso coração. Obrigado por esse estudo, obrigado por esse momento de reflexão e que possamos, Mestre amigo Jesus, continuarmos nessa busca de caminharmos em Tua direção. Que a Tua paz, que o Teu amor nos envolva e que Tu fique conosco hoje e sempre, que assim seja.